Vamos à correção, né, dessa atividade de revisão. Na quarta-feira, eu vou trazer mais algumas questões, né? Já que quarta a gente ainda tem uma aula antes da prova, né? Antes da semana de prova, né? Nossa semana de prova começa na quinta-feira, né? Quinta-feira já não tem mais aula, né? Semana de prova, vocês só vão fazer a prova, né? Então, a gente ainda tem a quarta-feira para tem mais 2 aulas de matemática na quarta-feira. Então, na quarta-feira a gente vai fazer o seguinte: a gente vai continuar fazendo atividade, né? E tirando dúvidas, beleza? Qualquer dúvida é só perguntar. Guarda as dúvidas aí para quarta-feira para a gente poder fazer uma aulinha aí quarta-feira de revisão, beleza? Então vamos lá. Resolva a equação incompleta e marque a alternativa correta, né? Qual é Como é que a gente sabe que uma equação ela é incompleta? Quando a gente tem um x ao quadrado e um menos 25. Só que aquele número que vem com um x, que é o b, ele não aparece na equação, né? Ele não aparece aqui. Tá aparecendo o a é quem vem junto com o x ao quadrado, que é um que tá aqui que não aparece. E você também tá vendo que aparece o c, né? O c é aquele termo independente, é o número que vem sozinho. Então o a e o c eu tenho aqui, mas o b não aparece. Quando o b não aparece, eu digo que ele é igual a zero, né? B igual a zero. Quando a gente tem dessa forma aqui, professor, a gente tem só essa forma de fazer? Não. Se vocês quiserem fazer também pela fórmula que a gente faz, pela fórmula de Bhaskara, você também consegue fazer. A fórmula de Bhaskara, já respondendo a questão 10, né? A fórmula de Bhaskara, ela é tanto para equações completas quanto para as incompletas. A gente também consegue resolver essa daqui pelaquela fórmula de Bhaskara, achando o discriminante, né? Que é o delta, e depois resolvendo. Mas existe uma outra forma mais simples de resolver equações incompletas, que foi o que a gente viu no início do assunto, né? Como é que a gente resolve equações incompletas quando a gente tem A e C e não tem B, quando B é igual a zero? A gente vai passar esse número para o outro lado, vai deixar o x ao quadrado, olha o que eu fiz aqui, ó. X ao quadrado menos 25 igual a zero. O que a gente vai fazer? A gente vai passar esse número aqui para o outro lado, ó. Deixei o x ao quadrado sozinho, ó. Passei o 25 para o outro lado. Lembre que quando a gente passa o número para o outro lado, né, para o segundo membro, ele passa com sinal invertido. Então, se está menos 25, vai passar para o outro lado como 25, beleza? Então, passou como 25. Vou fazer o que agora, professor? Deixa o x sozinho. Ó, eu quero o valor de x. Eu não quero o valor de x ao quadrado, eu quero o valor de x. Vou lá e faço o quê? Esse quadrado aqui, ó, esse expoente aqui vai passar para o outro lado. Como? Ele passa para o outro lado com a operação inversa. Qual é a operação inversa da potência? É a radiciação, é a raiz. Então esse quadrado vai passar para o outro lado como raiz, ó. Vai ficar raiz quadrada de 25. O expoente virou o quê? Virou raiz. Então ficou raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5, ou seja, é mais 5 e menos 5. São as duas raízes que a gente vai achar. Ou seja, x1 vai ser igual a 5 e x2 vai ser igual a menos 5. Essa é a nossa resposta para a questão primeira aí, ó. Letra B, né? Menos 5 e 5, beleza? Essa é a resposta da nossa equação aí, ok? Na segunda questão a gente tem o seguinte: marque a alternativa que contém a resposta correta para a equação x ao quadrado menos 90 igual a 31. Gente, o que é que eu vou fazer mais uma vez? Essa equação, mais uma vez, é uma equação incompleta, né? Porque a gente tem um x ao quadrado, né? Que é o valor de A, e a gente tem valores independentes, que é o valor de C, né? A gente vai resolver eles aqui e vai ver que é um valor de C, que é o termo independente. Só que B, mais uma vez, não aparece na questão. O valor que vem com x não aparece. Então, o B nessa nossa questão aqui é igual a zero. Professor, eu poderia responder por Bhaskara, por aquela fórmula do discriminante? Poderia, né? No lugar do B ao quadrado menos 4ac, você ia botar 0 ao quadrado, né? Já que B é 0, menos 4 vezes A vezes C. Ia resolver e achar o valor de delta, depois ia colocar na fórmula como a gente faz. Aí achar da mesma forma, né? Nós íamos achar da mesma forma, beleza? Então a fórmula de Bhaskara, a fórmula do discriminante, ela é tanto para equações completas quanto incompletas. Só que as equações incompletas tem como a gente resolver de uma outra forma, de uma forma mais simples.
Como? Deixando o x ao quadrado desse lado, ó, e passando os números para o outro lado. Vamos ver como é que a gente faz? Olha aqui qual é a equação que eu tenho. X ao quadrado menos 90 igual a 31. Vou fazer o quê? Vou deixar o x ao quadrado sozinho desse lado, no primeiro membro, ó. Deixei ele sozinho. Igualei. O 31, que já está do outro lado, eu repeti, porque ele não mudou de lado, ele continuou desse outro lado. Então eu repeti ele. E o menos 90 passou para o outro lado como mais 90, né? Tava menos, passou mais. Beleza, vou lá e repito. X ao quadrado é igual. Quanto é 31 mais 90? 121. Só que eu não quero o valor de x ao quadrado, eu quero o valor de x. Então o que é que eu faço? Esse expoente vai passar para o outro lado com a operação inversa. Qual é, mais uma vez repetindo, qual é a operação inversa da potenciação? É a radiciação, ou seja, o expoente vira raiz. Olha aí, ó, virou raiz quadrada, ó. X, raiz quadrada, que era o expoente, virou raiz quadrada de 121. Qual é a raiz quadrada de 121, gente? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 121? É 11. É mais ou menos 11. Então, eu vou ter como resposta o quê? x1, 11 e x2, menos 11. Beleza? Mais ou menos 11. Ok? Olha aí qual é a resposta. Letra B. 11 e menos 11. Essa é a resposta da nossa questão número 2. Beleza? Vamos para a questão número 3. Na equação x ao quadrado menos 8x igual a zero, qual a resposta correta? Essa aqui também é uma equação incompleta. Perceba que agora a gente tem o valor de A, que é esse valor aqui, que é 1, né? Que vem aqui. E a gente tem o valor de B, ó, menos 8x. Olha, quem vem junto com x é o valor de B, que é 8, né? Então a gente tem A e tem B. A gente não tem C. Professor, mas o zero não é um número independente? Não. Esse zero é da equação. Ela iguala a equação. Toda a equação de segundo grau é igualada a zero. Então, nesse caso aqui, não é o termo independente. Então, nesse caso, o C é igual a zero. Certo? Como é que eu faço, professor, quando o C é igual a zero? Eu posso resolver pela fórmula de Bhaskara? Pode. Você vai resolver pela fórmula de Bhaskara. Né? Você pode resolver pelo discriminante pela fórmula de Bhaskara, né? Tranquilamente, você vai achar o mesmo resultado. Só que tem uma fórmula mais fácil da gente fazer, que é o quê? Quando eu tenho x ao quadrado menos 8x igual a zero, eu tenho dois termos aqui que são idênticos, ó, que são termos semelhantes, né? X e x ao quadrado, ó. Eu vou botar em evidência, ó. E sempre que eu coloco em evidência, eu coloco em evidência o x que está em menor expoente. Qual é o x de menor expoente aí? O x ao quadrado ou o x sozinho? O x sozinho. Então, eu botei ele em evidência, ó. E vou dividir todo mundo por ele. X ao quadrado dividido por x, gente, dá o quê? Ó, mantenho a base que é x e diminuo. 2 menos 1, sobra o x, né? Menos, né? Menos com mais dá menos. 8x dividido por x, o x soma fica só 8. O que é que eu tenho aí? Eu tenho que x é igual a 0 e x menos 8 igual a 0, ó. X menos 8 igual a 0. Eu pego o x que está fora igual a 0, que é uma das nossas raízes. Uma das nossas raízes vai ser 0, certo? E a outra eu vou resolver como x menos 8 igual a 0 também, ó. X menos 8 igual a 0. Passo o 8 para o outro lado. Eu deixo o x sozinho porque eu quero o valor dele. E passo esse menos 8 para o outro lado. Esse menos 8, quando passa para o outro lado, ele passa com sinal contrário. Ele passa mais 8, ó. Mais 8 eu não preciso colocar o mais na frente. Quem quiser colocar, pode colocar mais 8. Eu não coloco. Então, x igual a 8. Então, quais são as minhas raízes? 0 e 8. Uma coisinha, sempre uma regrinha para vocês. Sempre que o C for igual a 0, sempre que o C não aparecer na equação de segundo grau, eu já sei que uma das minhas raízes vai ser igual a 0. Ó, x0 e x8, ó. Qual é a resposta? 0 e 8. Letra A. Então, terceira aí é letra A. Beleza? Anota aí. Daqui a pouco eu volto com as outras correções, ok?